Flamengo, uma vitória modesta contra o Olímpia, o fraco Olímpia do Paraguai. O Olímpia que está em crise. Vai ter muito aquela desculpinha, o Olímpia todo retrancado. É óbvio, um time forte como o do Flamengo, contra um time baba como o do Olímpia, é óbvio que o Olímpia vai ficar retrancado. Agora, o Flamengo... jogo razoável do Flamengo, né? Do favorito destacado que era o Flamengo, evidentemente, por razões óbvias. Tudo aberto, né? Tudo aberto para o jogo de volta. Quem esperava uma vitória mais elástica, o que era possível imaginar pela fase do Olímpia. O Olímpia não ganha um jogo, gente, desde junho. Desde junho. O Flamengo, nos últimos anos, entre aspas, ele acostumou mal. O torcedor do Flamengo, todo mundo que acompanha futebol. Nível todo de mundo atuação. Nas avaliações do Flamengo, eu queria saber a sua avaliação. Não, eu tô muito por aí. Boa noite. Eu acho que o principal é lentidão. Eu acho que é lentidão para tudo. Foi lentidão para roubar a bola, lentidão para recompor, lentidão para criar, lentidão para atacar. Então, a saída de bola do Flamengo hoje foi de uma lentidão absurda. Mas isso não é uma característica de time. O Gabigol levantou a cabeça, olhou e deu na cabeça do Bruno Henrique, que fez 1-0. Como é bom eu voltar a ver o Bruno Henrique jogar. O Gabigol não sai jamais. Você vê que ele hoje fez várias substituições e deixou o Gabigol em campo. O Gabigol é o jogador dele, embora esteja longe de viver uma boa fase, né? Tudo bem, o passe dele para o Bruno Henrique hoje foi sensacional, típico que os dois fazem desde 2019, é bom lembrar, essa era uma das jogadas mortais daquele timaço do Jorge Jesus. Salve, nação, vambora com mais um vidinho sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu por 1-0. O Olímpia abriu uma vantagem considerável ali de 1-0. Placar magro, mas é uma boa vantagem, não deixa de ser uma boa vantagem. E vamos fazer aquele compilado aqui, como geralmente a gente faz aqui após os jogos do Flamengo, o que a mídia esportiva falaram e repercutiram sobre essa vitória do Flamengo diante do Olímpia de 1-0. O Olímpia veio para se retrancar, conseguiu, mas saiu perdendo o jogo, né? Pelo menos no jogo de ida, né? No jogo da volta, o Flamengo tem todas as condições de conseguir fazer um jogo melhor do que o jogo de ida e sacramentar essa vitória, né? Então, vamos embora mais um vídeo, o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do nosso Mengão. Tamo junto, vai deixando seu like é bastante importante. E vamos embora para o vídeo, galera. Tamo junto. Libertadores, 1 para o Flamengo, 0 para o Olímpia, para o campeão, para o tricampeão da Libertadores, como o Flamengo também é, né? O único Paraguai campeão da Libertadores da América. Um jogo razoável do Flamengo, né? Do favorito destacado que era o Flamengo, evidentemente, por razões óbvias. E tudo aberto, né? Tudo aberto para o jogo de volta. Quem esperava uma vitória mais elástica, o que era possível imaginar pela fase do Olímpia. O Olímpia não ganha um jogo, gente, desde junho. Desde junho. Colecionando derrotas. Os últimos jogos foram 4 derrotas e um empate. Aliás, 3 derrotas e 2 empates. Um deles com sabor de derrota, porque nos pênaltis foi eliminado da Copa do Paraguai pelo pequeno São Lourenço, que não é, obviamente, o São Lourenço da Argentina, o São Lourenço do Paraguai, que é um time da segunda divisão daquele país. Então, é um Olímpia em mau momento, trocou de técnico, na fase de grupos fez a segunda melhor campanha, ficou atrás apenas do Palmeiras, 1 ponto atrás, e saiu o Diego Aguirre, assumiu o Arce recentemente, ainda não venceu no comando da equipe, e o Flamengo teve muitas dificuldades, né? Arce mostrou que aprendeu com o Felipão, quando o Felipão conseguia montar boas retrancas, né? Eu acho que hoje nem isso parece, se bem que ontem a proposta não era montar uma retranca, mas, enfim, o Arce montou um time muito fechado, e o Flamengo teve muitas dificuldades, fazendo uma atuação não mais que razoável, né? O jogo do Flamengo não foi bom, não foi uma partida das melhores do time comandado pelo Sampaoli, e venceu com uma jogada conhecidíssima, né, do Gabigol com o Bruno Henrique, o que, como eu pus no título, explica um pouco do Pedro fora do time titular, não hoje, que ele estava afastado por opção do clube, por uma punição, mas porque que muitos jogos ele fica no banco. Semana passada contra o Grêmio, abertura do placar, jogada do Wesley, passe do Bruno Henrique, gol do Gabriel. Hoje, passe do Gabriel, gol do Bruno Henrique. Os dois se entendem muito bem. É difícil abrir mão dessa dupla tão entrosada. E o Pedro, ele acaba sendo opção para jogar com os dois, para jogar com um deles. Todo mundo acaba jogando, né? Porque são muitas partidas, né? Perto de um jogo, outro como titular, enfim. É uma situação que eu acho que os jogadores precisam
entender com mais maturidade. Mas, enfim, a gente vai ficar aqui falando só do Pedro hoje, evidentemente, uma observação inicial que se impõe por conta da maneira como o jogo foi resolvido, né? É muito curioso que haja tanta discussão em relação ao Pedro e você vê o gol do decisivo da partida, né? Acaba sendo marcado pelo Bruno Henrique, que é, na prática, quem o barrou, né? Numa jogada com o Gabriel. Né? Uma jogada com o Gabriel, então isso realmente chama atenção. É curioso, é no mínimo curioso. Vamos tentar daqui a pouco mostrar a entrevista do técnico Jorge Sampaoli. É sempre complicado, porque nos Jogos de Libertadores a entrevista não é exibida pelo canal do clube, então a gente tem que ficar aqui pescando aqui. Bem, o Pablo Caiado falando, se o juiz ajudou na cena do Olímpia, ele deixou realmente a coisa digamos assim, passar um pouco do ponto em alguns momentos, né? Momentos assim de cera do time paraguaio, ele não foi muito bem, não. Ele não foi muito bem, não. Acho que o árbitro ele ajudou muito, permitiu muito, né? Que se picotasse o jogo, né? O jogo acabou sendo muito picotado em alguns momentos. Então, isso de fato aconteceu, não foi uma partida com uma arbitragem das melhores, não. Não teve nenhuma participação no lance capital, mas no andamento do jogo ele poderia ter feito um trabalho melhor, indubitavelmente. Né? Eu vou aqui ler as mensagens, mas enfim. O fato é que a partida de volta, semana que vem lá em Assunção, vai ser um jogo pesado, gente. Porque o Olímpia, assim, o time se mobilizou para esse jogo, claramente. O time cheio de problemas. Eu escrevi até sobre isso no meu blog, alguns jogadores afastados pelo presidente, o presidente não pagou, não teria pago aquilo que prometeu pela campanha na fase de grupo, jogadores revoltados, alguns deles, o time começou a perder. É o penúltimo colocado do Campeonato Paraguai nesse momento, no torneio Apertura, que ainda é o começo, né, do Apertura, mas está em penúltimo lugar, e isso mesmo assim nos critérios de desempate. Ou seja, é um dos times que menos pontos fez na competição até agora, 1 ponto só, perdeu todos os jogos e empatou 1. E para o jogo de hoje, claramente, Libertadores, Flamengo, Maracanã, o time deixou de lado os problemas que vêm afetando o seu rendimento e fez um jogo competitivo, né? O time que marcou muito, defendeu muito, mas mandou uma bola na trave no primeiro tempo, jogou por essa uma bola, ela veio, quase foi gol, estava 0-0, e tomou 1-0, não mudou sua postura, sabia que perder por um gol aqui o manteria vivo. Uma vitória do Olímpia por 1-0, vai para os pênaltis, 2-0 se classifica, e vai tentar. Então, o Flamengo, pelo momento do Olímpia, se fizesse o Flamengo hoje um grande jogo, poderia vencer por uma margem maior de gols e levar vantagem para o Paraguai. Não levou uma vantagem grande, então o couro vai comer lá. Vai ter estádio defensor do Del Chaco lotado, pressão da torcida, vai ter muita dificuldade o Flamengo lá com relação à atmosfera ambiente. Por outro lado, a necessidade de vencer fará, obviamente, com que o Olímpia, se não de saída, ele jogue um pouco mais aberto, ataque mais, vai ameaçar o Flamengo, mas vai ceder mais espaços. E hoje, claramente, o time conseguiu resistir o Flamengo também por conta dessa negação de espaço. O Flamengo não teve muito espaço e enfrentou dificuldades. Não fez um bom jogo. Primeiro tempo lento, como se fosse aquela coisa, tipo o jogo do América, vamos vencer a qualquer momento. O gol no começo do segundo tempo foi muito importante. Até os colegas lá da transmissão, da ESPN na transmissão, o Zinho, o Jean na narração, nos comentários, na narração do Andrade, e o Pedro Turri nas reportagens, com o Simon na arbitragem, os comentaristas, o Jean e o Zinho, até logo observaram, né, que de fato isso aconteceu. No começo do segundo tempo, o Sampaoli parece ter feito uma mudança, puxando o Gerson para jogar aberto pelo lado esquerdo, mais ou menos como faz do outro lado o Everton Ribeiro, e o Bruno Henrique entrando mais na área. O Bruno Henrique dá essa opção. Ele joga pelo corredor, como fez no primeiro tempo, mas ele também pode aparecer como um comandante de ataque. E foi assim que ele marcou o gol. Eu acho até que isso é interessante, variar mais, justamente como... E até porque isso favorece o Ayrton Lucas. Quando o Gerson vai para a esquerda e o Bruno Henrique penetra como centroavante, o Gerson tem mais a característica para abrir corredor, como faz Everton pelo lado direito, para passagem do lateral. E aí você tem o Ayrton Lucas mais agressivo, chegando mais no fundo, usando um pouco mais da sua força, do seu potencial ofensivo. Eu acho que é um ajuste que cabe para algumas partidas, e isso acabou funcionando. Muita gente aqui, como o Leandro Jonas, o Saulo Vinho Oficial, o Léo Gomes, que foi como foi contra o Racing no Maracanã. Importante foi vencer. De fato, né? Libertadores tem isso, né? A gente tem que sempre entender que, no caso do Olímpia, é impressionante a capacidade de mobilização do time no meio da crise que eles estão enfrentando. As equipes têm camisa, têm tradição, levam o torneio muito a sério, são jogos em que há uma concentração maior,
E fica difícil, o jogo fica difícil. Mas se o Flamengo fizesse um jogo melhor, teria vencido essa partida por uma margem maior de gols. Mas não fez um grande. Foi um jogo razoável. Como ontem, o Palmeiras enfrentou um Atlético muito mal e fez um jogo só razoável. Se o Palmeiras fazer um jogo bom mesmo, ganha de 2-3-0 daquele Atlético de ontem. Mas hoje é o que eu falei, o Ayrton ele não rende ofensivamente, porque o Bruno Henrique ele ocupa aquela faixa. Mas eu acho que isso tudo pode ser ajustado, especialmente quando o Bruno vem por dentro e abrir o corredor para ele. São ajustes, né, que podem ser feitos. Mas o Ayrton dá mais segurança também lá atrás do que o Wesley. Né? O Wesley ele é mais frágil defensivamente, embora tenha feito um jogo bom defensivamente também, eu achei, pelo menos, quanto o Atlético, quando o Pavon estava ali pelo seu lado e ele se saiu bem. O Hamilton Avarenga, finalzinho do jogo, a torcida cantando o Mengo. É a paixão, música lenta, vou festejar. Não era hora de empurrar mais o time, o Mengo faltou. Também acho, Hamilton. Tem acho que a torcida do Flamengo deve gritar Mengo, Mengo durante boa parte do jogo. É o grito que, sabe, empurra o time, que mexe com o time. Isso é histórico, né? Antigamente era Mengo, Mengo, Mengo. Depois mudou para Mengo. Era assim o grito. Depois o grito de Mengo, Mengo, que já é clássico. Como também as torcidas dos outros times também do Rio de Janeiro. Eu passo para o gol. Júnior Leite. Bruno Henrique mal que Gabigol, o Sampa tá certo, manter o Bruno Henrique. Cara, eu acho que os dois se completam. Eu não gosto muito dessa coisa. Esse é maior que aquele. Então, cara, os dois são jogadores importantes do Flamengo. Diferentes características, se combinam, decidem. O Gabigol erra também, perde gol, é verdade, mas também decide. Hoje, de novo, botar a jogada mais conhecida do Flamengo decidiu o jogo, porque o entrosamento dos dois é um negócio muito sério. É antigo, vem lá do Santos. Do Flamengo sobre o Olímpia, primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Uma vitória magra, eu diria, né? Todo mundo esperava, ainda mais sabendo da crise pela qual passa o Olímpia, que o jogo de hoje fosse mais fácil para o Flamengo. O Flamengo pudesse até fazer, de repente, uns 3-0, para liquidar, já ir para Assunção, sabendo que tinha vaga no bolso. Não foi assim. Nem 2-0 pintou. Na verdade, um 1-0 bem magrinho. E nós vamos falar muito sobre aqui. Quero começar, claro, dando boa noite para todo mundo. Eu concordo que com a volta do Bruno Henrique, se o São Paulo insistir em jogar da maneira que ele joga, fica muito difícil para o Pedro entrar. Agora, o Pedro já não estava jogando mesmo sem o Bruno Henrique. Na verdade, depois de um iniciozinho em que o São Paulo manteve os dois, manteve a dupla que o Dorival consagrou, ele já tirou o Pedro e deixou claro que com ele jogaria ou o Gabigol ou o Pedro. Sendo que o Gabigol, obviamente, é um dos prediletos do Sampaoli. O Gabigol não sai jamais. Você vê que ele hoje fez várias substituições e deixou o Gabigol em campo. O Gabigol é o jogador dele, embora esteja longe de viver uma boa fase. Né? Tudo bem, o passe dele para o Bruno Henrique hoje foi sensacional, típico que os dois fazem desde 2019, é bom lembrar, essa era uma das jogadas mortais daquele timaço do Jorge Jesus, mas, fora isso, não foi um jogador brilhante, não. Mas concordo, o Pedro hoje em dia é reserva. O que o Pedro quer é um pouco mais de respeito, é jogar mais, é entrar mais, ele vê todo mundo ser tirado e o Gabigol nunca é tirado, e o Pedro raramente entra. Eu acho que é mais ou menos por aí, e principalmente ele quer diálogo com o Sampaoli, né? Coisa que o Sampaoli não tem com ninguém, não é só com o Pedro, não, com ninguém. Vou ligar aqui o ar-condicionado porque eu estou de casaco. Olha aqui, Sampaoli é treinador maluco, não deu certo em lugar nenhum, muita mídia e zero de resultado. É isso mesmo que eu digo, João Sampaio. Ele é um sucesso de crítica aqui no Brasil, porque na Alemanha, na Argentina, no país dele, ninguém leva mais ele a sério. Desde aquela Copa anterior à última, que ele se perdeu completamente no comando de time, brigou com metade dos jogadores, e a Argentina fez uma campanha pífia, com um grupo que era mais ou menos o mesmo que 4 anos depois, com o Scaloni foi campeão do mundo. Então, na Argentina, o Sampaoli é considerado uma piada. Mas aqui no Brasil, as pessoas adoram o São Paulo. Enfim. Eu continuo a dizer, para mim é um sucesso de crítica no Brasil e um fracasso de resultados. Tomara que consiga os resultados agora. Tomara, pô. Agora, que o time dele não joga grande coisa, não joga. A gente viu hoje. Tinha que meter mais gol. No jogo de volta vai tomar sufoco e porrada também. Com certeza, Robson. Com certeza. Eu acho até que, como disse o Zinho, eu vou concordar com ele,
o Flamengo pode até ganhar no Defensores del Chaco, porque o Olímpia vai ter que sair para buscar o resultado, certamente vai tentar pressionar o Flamengo, e vai haver espaços para que o Bruno Henrique receba bolas longas, para que o Arrascaeta se mobilize com mais facilidade no campo de ataque, e coisas que hoje, por exemplo, o Olímpia negou a eles. Negou. Montou lá as duas linhas dele e o Flamengo teve muita dificuldade de penetrar. Muita dificuldade. Mas nós vamos falar isso com calma durante o jogo. Isso é uma coisa que eu acho engraçado, né? E o Luiz Araújo, cara? Por que não bota o Luiz Araújo? O Sampaoli tem muito isso. Cuidado, hein? O Sampaoli contrata, pede contratação e depois esquece o cara. Hoje, por exemplo, em vez de entrar o Cebolinha, por que não entrou o Luiz Araújo? Ajeitava o time para cá, para a esquerda e botava o Luiz Araújo na direita. Eu não entendi mesmo. João Carlos, RMP, você é o único que não passa pano para as fracas atuações do Flamengo. Ô, João, se existe uma coisa que eu não sou, é da flanelinha, né? Tem muita gente que é da flanelinha, né? Tem muita gente que é torcedor de treinador, cara. Nós passamos a ter, hoje em dia, torcedor de treinador. É claro que não é bom ficar trocando de técnico toda hora. É claro. Agora, se você escolhe mal, é melhor você trocar do que você ficar pagando por isso. Se o Flamengo tivesse mandado o Paulo Souza embora depois de perder o Campeonato Carioca e entrasse o Dorival naquela hora, talvez nós tivéssemos ganho o Brasileiro. Mas o que aconteceu? Mantiveram o Paulo Souza até a 10ª rodada do Brasileiro e quando o Dorival entrou, ele percebeu que era muito mais negócio focar nas Copas, que o Brasileiro seria praticamente impossível. Ele fez 2 times, o time reserva até foi bem até um determinado momento, mas depois, óbvio, não conseguiu manter, e o Palmeiras foi embora. Então, eu insisto, óbvio que eu preferia que o Flamengo tivesse mantido o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus tivesse... Se o Jorge Jesus tivesse até hoje com o Flamengo, o Abel Ferreira não teria ganhado metade dos títulos que ele ganhou. O Abel ganhou muita coisa porque o Flamengo virou uma zona depois que o Jorge Jesus saiu. Veio de Domenech, depois foi de Ceni, depois foi de Renato Gaúcho, depois foi de Paulo Souza, depois de Vitor Pereira e agora de Sampaoli. Mas uma série de escolhas equivocadas porque elas batem na mesma tecla. Quando o Domenech veio, ninguém sabia como é que ele era exatamente. Sabia que ele tinha trabalhado com o Guardiola. Quando ele mexeu do Flamengo e destroçou o Flamengo do Jorge Jesus em 45 minutos, ele deixou o Flamengo jogar como jogava com Jesus em 45 minutos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo saiu perdendo por 1-0 por um gol contra do Felipe Luiz. Azar puro. A partir do segundo tempo do primeiro jogo, ele mudou tudo. Ele enfiou 5 atacantes, ele começou a querer que os caras ficassem abertos. Tá? Ferrou tudo de uma vez só. Era para o Flamengo, o dirigente do Flamengo, se tivesse um mínimo de conhecimento de futebol, dizer, peraí, o problema aqui é que esse time não sabe e não gosta de jogar posicional. Mas não. Eles foram buscar mais 3 posicionais. O Sampaoli é o 3º depois do Domenech, ou seja, é o 4º técnico que tenta fazer esse elenco jogar posicional. Fracassaram o Domenech, fracassaram o Paulo Souza, o Vitor Pereira e o Sampaoli é o 4º. De vitória modesta dos Flamengo, hein? Flamengo, uma vitória modesta contra o Olímpia, o fraco Olímpia do Paraguai. O Olímpia que está em crise, vai ter muito aquela desculpinha, o Olímpia todo retrancado. É óbvio, um time forte como o do Flamengo, contra um time baba como o do Olímpia, é óbvio que o Olímpia vai ficar retrancado. Agora, o Flamengo perdeu gol, o Flamengo jogou pouco no primeiro tempo, o Flamengo no primeiro tempo não criou quase nada. É só o Bruno Henrique tentando armar, o Bruno Henrique tentando correr pelas pontas. Um Flamengo pobre em armação no primeiro tempo e perdendo muitas chances no segundo. Então, é um Flamengo que todos, inclusive eu, esperávamos que fosse decidir a vaga já hoje. É o Olímpia, um time fraco que está numa fase ruim, porque é aquilo, não vamos deixar se enganar também. É o Olímpia, tricampeão da Libertadores. É o Olímpia, multicampeão. O Olímpia, tricampeão da Libertadores, foi há muitos anos atrás. O Olímpia hoje é uma baba. O Olímpia hoje não ganha nada, falando de América do Sul. Ganha lá no Paraguai, que é um futebol cada dia pior.
inclusive a seleção paraguaia. Então, um Flamengo que fica devendo e que tem cada vez mais no Bruno Henrique, de novo, um cara decisivo. Gabigol achou o Bruno Henrique com o cruzamento, essa dupla que sempre foi entrosada. Agora, não sei se eu tô sendo exagerado, essa vitória de 1-0 contra o Olímpia, pra mim, foi muito pobre. Pra mim, poderia ter sido muito melhor o resultado do Flamengo nesse Maracanã lotado. Tem a ver com crise, clima pesado, Pedro, Sampaoli, não sei. Agora, eu esperava mais desse Flamengo e um Flamengo que sempre peca em finalizações. Boa noite, Fábio Piperno. Boa noite, Bruno Prado. Flávio Prado chegando também já aqui. E outra, hein? O Olímpia teve uma bola no travessão. Não atacou nada, mas poderia ter saído do Maracanã, inclusive com um empate, uma bola embaixo da trave que o Olímpia colocou no travessão. Então, eu achei bem pouco desse Flamengo. Acho que o Flamengo poderia ter saído do Maracanã com um placar muito melhor. Não jogou mesmo, isso é verdade. Fica assim uma decepção, né? Porque o Flamengo nos últimos anos, entre aspas, ele acostumou mal o torcedor do Flamengo, todo mundo que acompanha futebol, né? Todo mundo espera coisa muito boa do Flamengo, porque o Flamengo teve vários ótimos momentos, também teve momentos bem ruins, né? O Flamengo pegar esses anos vencedores, né? Principalmente 2019 para cá, que é quando o Flamengo volta a ganhar grandes títulos, também teve momentos bem ruins. No início desse ano mesmo teve um monte de derrota aí que a maioria não esperava. E na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo não foi bem mesmo. Era um grupo com o Nublense, com o Alcas. O Flamengo perdeu pro Alcas e empatou com o Nublense, né, nos jogos fora de casa. Mas o Racing já tomou de 4 lá no foi 4-2. Atlético Nacional. Tomou que foi quem deixou o Flamengo em segundo. Que até era um time que estava no grupo do Olímpia, o Atlético Nacional. Mas todo mundo espera algo melhor do Flamengo. O Flamengo ele tem essas oscilações. No segundo tempo realmente melhorou. No segundo tempo ficou mais claro o Bruno Henrique fazendo uma dupla com o Gabigol. O Bruno Henrique não é um cara que fica tão à vontade. Ele gosta de cair no lado esquerdo, mas não quando ele é fixado ali, né? É um cara que gosta, pode cair pelo lado, mas gosta também de fazer essa dupla gol, né? É um gol muito característico da dupla Gabigol-Bruno Henrique, né? O Gabigol canhoto na direita, cortando ali para dentro e metendo o cruzamento na direção do gol para o Bruno Henrique entrar e fazer de cabeça. Mas aí no segundo tempo o Gerson ficou mais fixo na esquerda, os dois formaram uma dupla, acho até que o time cresceu. Mas eu falei uma coisa ontem, acho que no pré-jogo, com algum programa, que estava com o Guilherme, né? Ele perguntou dos favoritos. Eu falei, acho que o Palmeiras e o Flamengo, eles continuam sendo os principais favoritos na Libertadores, como tem sido nos últimos anos. Eles conquistaram as últimas 4 edições. Mas esse ano, acho que tanto um quanto o outro, eles têm mais oscilações, eles não passam aquela firmeza que eles passaram nos outros anos. Não, o Palmeiras e o Flamengo, e claro que não quer dizer, o ano passado o Palmeiras não chegou na final, perdeu para o Atlético Paranaense. Em outros anos o Flamengo também não chegou. Mas eu acho que os dois oscilam esse ano mais do que oscilava, tanto um quanto o outro. Ué, a Libertadores do Flamengo, Bruno. Sim. Se você for ver a Libertadores do Flamengo, o Flamengo fez, no ano passado, a melhor campanha da história da Libertadores. Um empate ganhou. O Flamengo teve um empate apenas e o resto só vitórias. O Flamengo foi campeão invicto com só um empate. Nessa Libertadores, o Flamengo já perdeu pro Alcas, o Flamengo já empatou com o Nublense e o Flamengo agora empata com o Racing, mas o Racing é aceitável. Tudo bem. Eu acho o empate com o Racing aceitável. Sim. Agora, empatou com o Alcas, perdeu pro Alcas, que ninguém conhecia, ninguém nem sabia o que era o Alcas. Sim. Ó, Alcas e Nublense, você como enciclopédia, eu não sou. Você não conhecia esses clubes? Ninguém sabia quem eram. Nunca tinha visto. Alcas e Nublense. O Flamengo perdeu pro Alcas, empatou com o Nublense, empatou com o Racing e essa vitória agora contra o Olímpia. Vale a gente lembrar que em 2019, o Flamengo teve... 2021, o Flamengo teve esse confronto com o Olímpia, no mata-mata. No agregado foi 9-2. E em 2021, inclusive, o Flamengo só na final, no mata-mata, né? Ele só perdeu na final, porque ele ganhou todos os jogos. Ele ganhou do Defensa e Justiça 2 vezes, ganhou do Olímpia 2 vezes e de 9 no confronto e ganhou as 2 do Barcelona, né? Então, essas oscilações... Na Libertadores, o Palmeiras, se você olhar a campanha, ele tem uma derrota e ganhou todos os outros, né? Na Libertadores, especificamente, o Palmeiras ele é bem regular ainda nos números, né? Ele perdeu aquele jogo em La Paz, o time reserva, e venceu todos os outros. Inclusive ontem no Mineirão, que apesar da má fase do Atlético, não é um jogo fácil. Mas eu acho que os dois têm um desempenho
que fica aquela dúvida, são os favoritos? Acho que são, sim, continuam sendo. Mas os dois ficam, não tá tão firme assim, corre mais risco do que corria. Tá oscilando muito. Os dois, acho que, por exemplo, acho que o Everton esse ano trabalha mais do que normalmente ele trabalhava. Então, às vezes o Palmeiras fica muito no limite ali de, ganhou, mas, olha, se o goleiro não fosse tão bom, poderia ter tido outro resultado. Então, acho que eles continuam sendo os mais fortes, mas não passa, pelo menos para mim, não passa a mesma certeza que eu tive em outras oportunidades. Não passa. O que passa esse Flamengo é que ele tem jogadores decisivos. Sim. Que é o que aconteceu hoje. Um lance do Gabigol com o Bruno Henrique, sai o gol do Flamengo. Não tá sendo aquele Flamengo na Libertadores que encanta. Porque, vamos ser justos, o Flamengo contra o Grêmio, baita partida. Sim. O segundo tempo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, bom segundo tempo. Hoje o segundo tempo foi bom e um primeiro tempo muito ruim para um time que, para mim, tinha que definir hoje a vaga nas quartas de do final. Grêmio fez um jogo ruim com o América em casa, por exemplo. Verdade. Tem uns altos e baixos, assim, muito grandes. Com o Maracanã lotado. O Rodrigo Viga está no Rio de Janeiro. Boa noite, Rodrigo Viga. Rodrigo Viga pedindo a palavra. Ô, Viga, essa situação do Flamengo, tudo bem, é uma vitória. O Flamengo segue sendo favorito contra o Olímpia. Agora, não é um bom resultado diante da baba que é o Olímpia hoje na Libertadores. O Olímpia, inclusive, numa má fase. Era pro Flamengo ter feito muito mais no Maracanã lotado hoje, né, Viga? Fala, Pilhado. Boa noite para você e para a rapaziada toda da bancada, nossos ouvintes, espectadores e gigantes internautas da Jovem Pan. Olha, Pilhado, eu vou compilar um pouquinho de tudo que vocês fizeram, mas concordando e discordando em alguns aspectos, em alguns fatos. É claro que a vitória é importante, mas é uma vitória, eu diria, arriscada. Eu diria uma vitória magra, pequena, que vai colocar o Flamengo numa situação talvez indesejável em Assunção. É claro que o Olímpia não vai jogar ali naquela faixa de 20 metros retrancado, vai ter que sair para conquistar pelo menos um gol e levar para pênalti, ou 2 gols para se classificar a próxima fase da Libertadores da América. E tecnicamente o Flamengo é muito melhor. Agora, acho que muito dessa dificuldade encontrada pelo Flamengo hoje se deve ao sucesso defensivo do Olímpia. E aí o Flamengo tem se mostrado bastante desconfortável ao longo da temporada. Basta retroagir um pouquinho, ver o jogo contra o América Mineiro, contra o Atlético Mineiro, quando ainda teve o batalha em campo, quando ainda teve fôlego, ainda teve pulmão para, desculpa o trocadilho, batalhar contra o Flamengo. O Flamengo se sente muito desconfortável quando joga contra um time encolhido lá atrás. O jogo contra o América Mineiro, para mim, foi cabal, foi muito claro, foi muito evidente. Acho que o Olímpia hoje teve algum tipo de semelhança com o América Mineiro, só que a competição é completamente diferente. Então vamos falar desse Flamengo e eu já vou começar com quem certamente está mais indignado com a atuação de hoje. Boa noite, Simões. Tudo bem, Tana? Boa noite. Assim, eu não achei que hoje foi muito diferente do que vencido com o São Paulo. Tirando o jogo contra o Grêmio, o Flamengo joga assim. O Flamengo tem a bola muitas vezes, tem muita dificuldade de criar. Porque assim, os times do São Paulo, eles tinham pró e contra, sempre. O pró era um time muito ofensivo, muito agressivo, que não deixava o outro time respirar, e o contra é um time muito exposto. O Flamengo é um time muito exposto, só que não tem o pró. Eu não vejo o Flamengo amassando os adversários. É óbvio que hoje o Olímpia estava todo dentro da área, mas era uma proposta do Olímpia. Acho que o Flamengo não empurrou o Olímpia. Acho que nos jogos com o Fluminense, o São Paulo foi bem. Em outro estilo, né? Em outro estilo. Marcando o Fluminense. Isso. O Flamengo foi uma resposta, o Fluminense foi bem. Tirando isso, não lembro de grandes partidas do Flamengo de São Paulo. E hoje foi mais uma partida muito fraca. Achou um gol. Achou um gol não, né? Um gol que assim, o Flamengo faz desde 2019, que com vários técnicos, né? Com vários técnicos, que é uma jogada quase que natural do Flamengo, assim, o Gabigol e o Bruno Henrique se entendem muito bem, o Gabigol achou o Bruno Henrique. E, cara, assim, com esse futebol, eu acho que o Flamengo pode ser campeão de tudo, tá? Até pode ser campeão de tudo. Mas o Flamengo pode perder de qualquer um, inclusive do Olímpia no Paraguai. Então eu acho que o Flamengo corre risco de verdade na Libertadores. E aí, Formiga, o que você viu do jogo? Eu sei que, num geral, o Simões e o Vitor Sérgio, eles concordam bastante no nível de atuação nas avaliações do Flamengo. Eu queria saber a sua avaliação. Não, eu tô muito por aí. Boa noite. Eu acho que o principal é lentidão. Eu acho que é lentidão para tudo. Foi lentidão para roubar a bola, lentidão para recompor, lentidão para criar, lentidão para atacar. Então, A saída de bola do Flamengo hoje foi de uma lentidão absurda. Mas isso não é uma característica de times do São Paulo? Não é. A lentidão.
Não é. Ele pede muito pra valorizar a acelerar bola, no né? tempo certo e Não, mas talvez desacelerar. A circunstância do jogo também, você Acho que necessita sim. de fazer. Você tem que ver o adversário também. Porque se o adversário tá tão postado assim, como é que você acelera? Aí você acelera, você acaba errando mais, isso... Mas eu acho que irrita, né? a saída tinha espaço para acelerar, né? Tipo Alan, Davi Luiz, Fabrício pressionou o Bruno, Flamengo na saída de bola. rápidos, né, que Ayrton conseguem- Lucas, não, até não só para pelo fato de conduzir, ser mas rápido, tomar mas- decisão. Eu acho que assim, a partir lá de próximo do gol, um jogo entre linhas do Flamengo quase inexistiu, né? Você vê ali, o Arrascaeta hoje fez um jogo muito pobre, o Everton Ribeiro fez um jogo muito empobrecido. Assim, quem mais tocava na bola eram de fato os zagueiros laterais. E aí acho que faltou acelerar para você tentar pelo menos mexer a defesa do Olímpia e abrir um espaço. O Olímpia claramente ficou satisfeito com o resultado, tomou o gol, mudou zero a postura, picotou o jogo o tempo todo. Eu realmente não vejo nada de positivo, a não ser uma jogada que não tem nada de assinatura do São Paulo, que é o gol. O gol, ele passou já esse tipo de gol pelo Jesus, pelo Ceni, pelo Dorival, pelo Vitor Pereira. Quer dizer, pelo Vitor Pereira não, porque o Bruno Henrique estava fora. Né? No geral, pelo Renato. No geral, esse gol acontece apesar dos treinadores, não por causa deles. Né? Então... Mas... Desculpa, pode perguntar. Não, assim, eu tô entendendo que a gente tá semana após semana, jogo após jogo aqui, trazendo meio que a mesma avaliação do Flamengo. Mas também é verdade que a gente viu do que o Flamengo é capaz, Douglas. Por que acontece, então, uma oscilação? Depende mais do adversário? Esse é o problema? Essa é a questão? Eu acredito que seja o adversário, né? E obviamente que nem todo jogo a gente consegue jogar bem. Você até tenta, tem dia que você não tá bem, tem dia que as coisas não acontecem. É que eu tô achando que tá sendo meio que nem todo jogo que você consegue jogar mal. Tá sim, né? E o Flamengo não tá... Contra o Grêmio jogou bem fora de casa. Mas tem uma característica do Grêmio que foge a quase todos que o Flamengo joga contra. Que é o Grêmio é um time que deixa o adversário jogar. Você pega o Botafogo, por exemplo. Ele faz umas marcações, o Renato insiste nas paradas com encaixe, que quando dá errado é uma tragédia. Né? Então, ele assim, gosta disso. O Flamengo aí... teve espaço nesse jogo. Aí o Arrascaeta com espaço. Sim, aí... acontece. Mas tem dia que dá certo. E hoje os caras fecham ali. Cara, é difícil. O que o Formiga falou. Se você não movimentar, abrir o campo pra ter espaço... Mas, num geral, quando você precisa fazer essa movimentação, você precisa ter paciência. E aí eu acho que o jogo acaba ficando menos acelerado. Mas aí eu lembro esses dias, eu não lembro quem foi, acho que foi não lembro se foi a Formiga, alguma das meninas analisando o jogo do Brasil, inclusive, eu não lembro se foi a Aline agora, que assim, a frase para mim foi perfeita. Uma coisa... Você confundir paciência com lentidão, paciência com passividade, com marasmo. Você pode ser paciente, mas ser intenso. Dinâmico, né? Na hora do passe mais arriscado, você toma a decisão certinha, mas dá para você fazer o paciente um pouquinho mais... E eu acho que mais do que isso, eu acho que dá para você fazer o paciente com estratégia, né? Veja, o Gabigol levantou a cabeça, olhou... e deu na cabeça do Bruno Henrique, que fez 1-0. Como é bom eu voltar a ver o Bruno Henrique jogar. O Bruno Henrique, naquele timaço do Flamengo de 2019, era uma peça importantíssima. Deu azar aí com as contusões, voltou bem. O Pedro, que hoje foi punido pela diretoria, que está meio assim com o Sampaoli, eu acho que o Flamengo tem que vender o Pedro. O Pedro é bom jogador. Mas com a volta do Gabigol, do Bruno Henrique, o Bruno Henrique jogando lá na frente, talvez o Pedro não faça tanta falta. O Flamengo fez uma grande partida? Não. Tomou 2 bolas na trave, sofreu um pouco, mas tem muito mais time que o Olímpia. Não acredito que o Flamengo não se classifique. Então, é isso aí, nação. Mais um Virgínia sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Olímpia por 1-0. Foi um placar magro, sim, foi um jogo difícil, principalmente no primeiro tempo, né? Como o Flamengo não teve chance, a chance mais clara do Flamengo no primeiro tempo foi aquele chute do Gerson de fora da área que foi desviado, né? E o goleiro acabou fazendo uma boa defesa. Foi a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo. Teve a bola na trave aí também do time do Olímpia, né? Que quase fez o gol no travessão, quase meteu o gol aí, né? Que seria uma tragédia para o Flamengo, né? Sair atrás do placar jogando no Maracanã e com uma defesa muito bem postada e a marcação muito bem justa, né? Do Olímpia. Então, se o Flamengo tivesse saído atrás, seria um
um adversário muito mais difícil do que o Olímpia estava se tornando ser, né? Com suas linhas lá de 5 defendendo atrás, muito compacta, uma perto da outra, e dificilmente o Flamengo conseguia criar algumas coisas, né? Obviamente que a jogada do gol no segundo tempo, né, saiu com uma mexida tática do Sampaoli, botou o Gerson ali colado na linha lateral na esquerda, jogou o Bruno Henrique mais pro meio ali da área ali, né, perto do Gabigol, colado com o Gabigol ali dentro da área, e a jogada saiu isso. O Gabigol, como sempre faz isso, começa a se movimentar bastante, né, saiu dentro da área, e quando o entrosamento é bom, geralmente sempre sai jogada boa, né? A jogada, aquela fatiada do Gabigol, né? Achando o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, na sua especialidade, é uma cabeçada, impulsão e cabeçada, né? Porque o que o Bruno Henrique subiu para a cabeça a bola foi brincadeira, né? Algumas pessoas devem citar. O Flamengo não jogou bem. Sim, ponto. Foi uma atuação ali mediana. Podemos considerar uma atuação ali mediana, né? Uma nota 6 ali, 5,5, 6. Obviamente, o adversário também não deixou o Flamengo criar muitas chances. Já no segundo tempo, né, o Flamengo criou algumas boas oportunidades dele que poderia ter feito 2-0, né, como a cabeçada do Davi Luiz, que o goleiro fez uma defesa. Aquela bola que o Arrascaeta deu aquela fatiada que o Bruno Henrique tentou encobrir, né, deu uma casquinha, tentou encobrir o goleiro que foi para fora. O outro chute também do Bruno Henrique, que foi para fora. Então o Flamengo no segundo tempo teve pelo menos 3 chances aí de fazer 2-0, que acabou não acontecendo. 2 lances com o Bruno Henrique e um com o Davi Luiz, né? Algumas pessoas devem estar. O Olímpia levou 2 bolas na trave, né? Uma no travessão no primeiro tempo e uma no travessão barra trave ali no segundo tempo. Para mim, aquela bola, pela própria imagem que a mostrou na ESPN, né? A bola aparentemente ali saiu, né? Ela fez uma curva por fora, aparentemente, né? Então é aquilo. O Olímpia, ele não ameaçou muito o Flamengo, tirando o lance da bola na trave. O Olímpia, ele não ameaçou o Flamengo. A proposta do Olímpia era vir se defender, conseguiu um bom resultado do Olímpia. Perder é um bom resultado? Pro Olímpia, perder de 1-0 é ótimo resultado, né? Pra gente, que não era um bom resultado ganhar de 1-0, é uma vantagem, não deixa de ser uma vantagem de 1-0, mas ganhar de 1-0 e a gente saber que poderia ter até liquidado a fatura já dessa partida no jogo de hoje, jogo de ida, era uma boa, né? Mas é aquilo, eu concordo com o que o Zinho falou, né? O Flamengo, ele tem a possibilidade de, no jogo da volta, porque o Olímpia ele vai precisar sair para buscar a vantagem, fazer um gol e tentar buscar a vitória, né? Sendo assim, obviamente que ele vai dar espaço para o Flamengo. O Flamengo com seus jogadores muito bom tecnicamente, né? Principalmente a velocidade do Bruno Henrique, a genialidade do Arrascaeta, o Flamengo pode conseguir achar bastante espaço e conseguir fazer 1-2 gols ali e até conseguir uma vitória no Paraguai, né? Então é isso aí. Agora pensando no próximo jogo, foi uma vantagem de 1-0 magra, mas não deixa de ser uma vantagem, né? Então 1-0 e agora pensando no próximo jogo, que é contra o Cuiabá, e novamente vai falar sobre aquela situação. Pedro joga ou não joga, né? Novamente a situação do Pedro vai ser tocada novamente, né? Pedro joga ou não joga? Gabigol suspenso. Joga ou não joga? Eis a questão, né? Eis a questão. Se o Pedro joga ou não joga, né? Tamo junto.